E aí, mano? Boa noite. Então, vamos só. Aqui eu estou usando aquele sistema daquela planilha que nós compramos, a planilha do Almeida lá. E ele tem um módulo de ordem de serviço que é desvinculado dos outros módulos. Então vamos entrar aqui para ver como é que funciona. Então, nós podemos abrir uma ordem de serviço para qualquer serviço que você vai acompanhar, né? Cujo objetivo é apenas ir lançando os custos, certo? Então, se eu clicar em novo aqui, ele abre uma ordem de serviço, aqui 001, né? Ele vai abrindo conforme na ordem dele, e nós, de alguma forma, vamos ter migrado para cá aquelas ordens de serviço que nós transformamos, né? Transformamos em ordem de serviço. Então, provavelmente, quando a gente abrir uma janela, a gente vai poder escolher as ordens de serviço que nós temos lá, né? Que foi migrado, que virou ordem de serviço de alguma forma, né? Que ganhou o número todo. E aqui talvez a gente escolheria, ao invés dele numerar 001, a gente escolheria daquelas planejamento que nós transformamos em ordem, ele abriria uma janela e a gente escolheria em que ordem de serviço que nós vamos fazer. Aqui, lá já teria o equipamento, já teria tudo, né? Aqui ele está mandando para o equipamento e as outras ordens, as outras informações aqui. Quem solicitou isso aí foi o João. Data programada. Vamos começar no dia 7/8/2024. Hora programada, 6 horas. Status, ela está em andamento, né? A OS está em andamento, aberta, né? E aqui ainda não tem data de finalização. Vai ter data de finalização quando a gente tiver essa opção de finalizado. Muito bem. E aqui dentro da OS tem a descrição do serviço, que isso basicamente migra lá daquilo que nós temos lá, do planejamento que nós temos. Depois vem a descrição de serviço. E aqui vem a parte interessante, que é aqui na descrição de serviço que ele vai lançar os serviços que vão sendo executados. Então lembra lá atrás que nós planejamos um serviço e aqui nós vamos executar um serviço, né? Por isso que no caso dele aqui ele escreveu mantenedor, ou seja, qual é a pessoa que vai realizar esse serviço. Então vamos criar um novo aqui e aqui, por exemplo, eu tinha colocado lá João Carlos, mas eu posso cadastrar, né, da mesma forma. Vamos colocar aqui Pedro. Vamos cadastrar outro cara aqui. Pedro Souza, cargo mecânico. E o custo hora do Pedro é 45. O custo hora do Pedro é 125, certo? E aí a gente pode salvar. Muito bem. Percebeu que quando nós lançamos lá o custo, quando estávamos fazendo o planejamento, nós colocamos lá mecânico, mecânico 1 custa R$ 150 a hora, certo? Então, é lógico que quando eu vou fazendo o planejamento, eu uso um custo. O mecânico, eu coloco lá, eu vou cobrar da pessoa que eu estou fazendo o serviço R$ 200. Mas quando for realmente executar, para mim vai custar menos, lógico que vai custar menos, eu preciso ganhar dinheiro. Então, quanto custa? Esse cara aqui, ele colocou aqui por profissional, né? Nós podemos ou não cadastrar, porque veja, vou repetir, né? Quando você planeja, você fala, eu vou cobrar R$ 200 da hora do mecânico, certo? Quando eu for lançar na OS, quantas horas eu gastei e o custo do que eu gastei, lógico que para mim não custa R$ 200. Então, eu posso ou não lançar por nome.
Mas o custo que eu cobro do cliente é um, e o custo que eu tenho quando eu vou executar é outro. Pode ser que eu coloque aqui um custo médio, ao invés de colocar o nome de cada um que está fazendo e o custo que esse cara tem, né? Porque aqui, na verdade, eu só preciso cadastrar lá, né? No tipo de custo. Eu coloco lá a lista de mecânica, a lista de eletricista e o custo que cada um tem. Por quê? Porque aí eu realmente sei, né, ó, esse aqui é o João. O João eu pago tanto para ele por hora. O Pedro eu pago tanto, né? Que é diferente do custo que eu planejei. Custo planejado é sempre mais alto. Custo planejado é aquilo que eu vou cobrar do meu cliente. E o custo que eu vou lançar aqui é o custo que eu vou realmente gastar, certo? Então eu cobro uma coisa e gasto outra, beleza? Então, então vamos imaginar aqui. Aqui eu vou usar o João Carlos, ou usar o custo médio, enfim. É só precisamos ver de que forma que nós vamos colocar isso aí. Data de início, ó, ele trabalhou no dia 8/8/2024. Ele começou às 6 horas. Ele foi até o dia 10/8/2024, até às 15 horas. E aqui, o que que ele faz aqui? Tá vendo que ele lançou 57 horas, que é a diferença entre o dia que ele começou e o dia que ele terminou. Bom, eu acho isso muito complicado, não precisamos fazer dessa forma. Então coloca lá, se o cara quiser lançar por dia, né? O cara quiser lançar por dia, ele coloca lá. No dia 8/8 trabalhou 8 horas. Ao invés de lançar assim e ele fazer a conta, eu lanço lá quantas horas ele trabalhou. Ou, se eu, ao invés de lançar diariamente, eu quiser lançar por semana, uma vez na semana, eu vou lá e falo, ó, o João, ele trabalhou de segunda a sexta, então ele trabalhou, o João, ele trabalhou, sei lá, 40 horas na semana, então eu lanço aqui 40 horas. O que que ele fez? Ele ajustou, posso colocar que ele fez isso, tarará, tarará, beleza? Ele fez essas coisas aqui. Bom, aí eu vou salvar. Bom, salvei uma atividade que foi feita nessa OS. Depois foi feita mais atividade. É, depois o João Carlos trabalhou, né? Trabalhou 8/8/2024. Tá. Aqui eu estou lançando do jeito que é no sistema aqui. Mas como eu te falei, ao invés de lançar e ele fazer as contas de quantas horas nós vamos usar, nós lançamos direto quantas horas ele usou. É que aqui não tem outro jeito. É dia 14/8/2024, às 10 horas. Tá vendo? Aqui ele fez a conta, né? Desse dia, dessa hora até esse dia, essa hora deu 144 horas. Mas vou repetir novamente. Nós não vamos colocar hora que começou, hora que terminou, dia que começou, dia que terminou. Nós vamos colocar aqui, ó. Iniciou no dia 8, terminou no dia 14. Quantas horas foi? Bom, eu que sou encarregado, vou falar, meu. 8, 9, 10, 11, 12, 6 dias. Ele trabalhou 8 horas. Foram dias normais, 6 vezes 8, 48. E eu vou escrever aqui 48 horas. Você entendeu? Porque é para ficar mais simples, porque aqui pode ter final de semana, pode não ter. Então, por exemplo, se o João Carlos fosse o curso de hora extra, nós iríamos, por exemplo, cadastrar um novo aqui, ó. João Carlos, João Carlos, HE 50%, certo? Mecânico. Se o João Carlos custa 120 e é uma hora de mecânico com 50% de hora extra, então essa hora, ao invés de custar 120, vai custar 180.
Né? É o mesmo cara, só que ele vem com custo de hora extra. Então, o que que acontece? Vamos supor que aqui o cara trabalhou num sábado. Aí eu vou lá, ó. Bom, João Carlos trabalhou no dia 9. Vamos imaginar que esse dia foi um dia de sábado, 9/8/2024, né? Das 6. Como eu disse, nós não vamos marcar por hora, por 2024, até, vou colocar o mesmo dia aqui. Ele trabalhou das 6 da manhã às 4 da tarde, né? Deu 10 horas, então aqui ele fez 10 horas de hora extra. Qual hora extra? Com qual valor? Bom, como tinha 50%, valor de 180. Eu vou escrever aqui. Revisão, tal, com máquina parada. Certo? E vou salvar. E aí ele, tá vendo? Ele está começando a acumular aqui, né? E assim por diante. Aí o que acontece? Eu vou salvar. Campos, tipo de manutenção, preventiva, prioridade e média. Ele está mandando eu preencher. Preenche os campos obrigatórios. Caramba, que campo mal obrigatório. Aí, vamos lá no dashboard. Vamos ver se gravou. Análise de manutenção, análise de custo. Ô, filho da puta. Ele não gravou lá, né? Bom, na verdade aqui, o que que eu esperava ver aqui? Deixa eu ver. Serviço. Bom, tipo de custo total, aqui tem de serviço, tem de material, tem de outros. Então, aqui iria mostrar o que? Iria mostrar, vamos ver, que ele não gravou. Porcaria, não gravou. De novo, papapá, novo, vamos pegar o tipo de corretiva, prioridade alta, tererê, data programada, 8/8/2024, status aberta ou em andamento, sei lá. Vamos colocar o João Carlos, 9/8/2024, 06, 9/8/2024, 16. Trabalhou 10 horas, fez não sei o que, não sei o que, e salvar. Muito bem, salvou esse cara aqui. Mais uma atividade, ou um lançamento, mais um lançamento. Hora extra desse cara, dia 10/8/2024, 06, opa, 0600, 10/8/2024, 18:00, 12 horas, fez não sei o que, não sei o que, não sei o que, e salvou. Não, colocar 3 atividades, mais uma. Agora quem trabalhou foi o Pedro de Souza. Ele foi no dia 10/8/2024. Começou às 6, 10/8/2024 e parou às 15.
Trabalhou 9 horas, fez não sei o que, não sei o que, não sei o que. Salvar. Muito bem, salvei, salvei, salvei. Preencha campos obrigatórios. Que merda que é essa? Não sei que campo que ele está falando. Ah, área da manutenção mecânica. Fez isso e isso. Salvar. Salvar a ordem de serviço. Muito bem. Cadastramos uma ordem de serviço. Vemos aqui, ó, na lista de ordem de serviço, tem uma ordem de serviço aqui, que eu estou trabalhando nela, que ela está em andamento, né? Depois eu venho aqui, essa ordem de serviço, eu posso editar ela, editar a ordem de serviço e volta lá para eu continuar lançando, né? Lançar outro dia, da mesma forma eu posso lançar material. Se eu comprei material e usei aqui, eu posso lançar material. Aqui não tem nenhum material lá. Vamos cadastrar um fio vermelho. Metros, 15 metros. Eu usei no dia 10/8/2024. Ok, salvei. Muito bem. Outro material. Vamos cadastrar mais um novo. Óleo de lubrificação. Unidade litros. Custo R$ 50 o litro. Salvar, confirmar. Ok. Cadastrei esses dois materiais. Saí. Então aqui ele está lançando o serviço e aqui ele está lançando o material que ele eventualmente usou. Vamos lá. Eu usei óleo de lubrificação, litros, eu usei 15 litros. Quando que eu fui que usei? Eu usei dia 8/8/2024, certo? Salvei. Muito bem. Aqui salvei aqui o que eu gastei de material. Esses outros aqui, nem imagino que poderia ser, sei lá, poderia colocar qualquer coisa, né? Mas em teoria nós temos lá quantidade, a mão de obra e material. Outros pode ser hotel, pode ser os outros gastos lá, transporte, hotel, todas aquelas merdas lá. A gente podia dividir em três: quanto eu gasto em mão de obra, quanto eu gasto em material e quanto eu gasto com as outras porcarias lá. Beleza? Aí podemos salvar. Vamos sair. Agora vamos lá no dashboard. Vamos ver se nós conseguimos aqui. Análise de manutenção, quantidade de ordem que ele fez, quantidade de ordem. Isso aqui talvez a gente nem precise fazer. Mas vamos ver. Atualizar dados. Muito bem. E análise de custo. O que acontece? Eu tenho custo com serviço. Aqui ele está mostrando que eu tive um custo total lá, nesse período aqui, de janeiro a dezembro, é o que eu estou entendendo aqui. Aqui nós devíamos puxar por OS, né? Então nós vamos puxar OS fulano, ordem de serviço, a ordem de serviço 1, certo? É isso que eu estou entendendo. Aqui vem o número da OS, quanto que eu gastei, quanto que eu tive de custo até agora, né? Aqui, custo médio por OS, nem sei se vale a pena colocar, porque se eu tivesse 10 OS, isso não é relevante, né? Custo médio por OS, porque o serviço não é sempre igual, não é sempre o mesmo. Então talvez isso aqui não funcione.
Mas quando eu trouxer o S para cá, eu vou conseguir enxergar quanto que eu gastei de material, quanto que eu gastei de serviço, quanto que eu gastei isso aqui. E aqui do lado, talvez eu tivesse quanto que eu planejei. Aí, ó, essa OS aqui eu gastei. Ah, nós podíamos colocar aqui do lado, tipo, neste dashboard aqui. Vamos deixar aqui. Nós podíamos colocar nessa área aqui, né? Colocar mais uma coluna aqui de evolução, né? Então, alguém vai escrever lá na OS, alguém vai escrever qual foi a evolução. Então, vai vir aqui na OS, em algum lugar, a gente vai colocar nela. Editar. Em algum lugar a gente vai colocar um campo aqui de evolução. Quanto que evoluiu? Até essa data aqui, com esses lançamentos aqui, quanto que ela evoluiu? Certo? Ah, ela evoluiu 60%. Beleza. Muito bem. Aí, o que vai acontecer? Quando a gente vir aqui no dashboard, vamos ver a parte de custo, né? Da OS, nós vamos ter duas partes. Nós temos uma parte de custo e vamos ter uma outra parte de prazo. Tá? Ao invés de análise de manutenção, a gente vai ter custo e prazo. Beleza? Então a gente vai ver custo por OS, clica OS aqui, e a gente tem que ver quanto que essa OS gastou até agora. Em algum lugar aqui, quanto que evoluiu. Agora, como é que foi planejado? Olha, nós planejamos gastar 10 mil reais, certo? E aqui gastou 7.600 e evoluiu 70%. Aí você fala, bom, se 10 mil era 100, 7 mil 70%, então tá legal. Aí a gente pode pôr um farolzinho aqui de que tá legal. Então essa que é a ideia. A gente lançar aquilo que a gente gastou, vem aqui no dashboard e mostra quanto que a gente gastou e mostra quanto que a gente planejou. No planejamento, nós nessa data teríamos tanto de valor gasto e aqui no real nós gastamos tanto. Compara um com o outro, sendo farolzinho vermelho, amarelo e verde, ok? E da mesma coisa, depois a gente pode, ao invés de nós termos isso aqui, tipo de manutenção, áreas de manutenção, talvez a gente faça um dashboard, talvez não, para isso aí eu acho que não. Mas a gente pode colocar aqui uma análise de prazo, né? Qual que é a análise de prazo? Muito bem, aí a gente pode ver das 5 ações que nós temos lá, né, quanto que andou cada uma e quanto que andou no geral a nossa OS. Então nós planejamos do dia 1 de janeiro ao dia 30 de março, né, fazer todas as ações. Então nós planejamos 4 meses para fazer, janeiro, fevereiro e março, 3 meses para fazer 100% das coisas. Bom, quanto que eu fiz? Ah, eu fiz 50% das coisas. Eu estou lançando lá que eu estou no dia 15 de fevereiro e que eu avancei 50%. Aí falou, bom, beleza, se você está na metade do tempo e avançou metade daquilo que você tinha planejado, então tá ok. Então é mais ou menos essa lógica, entendeu? Dá uma olhada nesse vídeo aí e a gente vai evoluindo daqui. Valeu, mano. Abraço, tchau, tchau.